Eu tava aqui fazendo umas contas aí pro próximo verão, vendo preço de passagem, olhando hotel, né? Quanto que eu tenho que levar, essa coisa toda aí. Tava pensando em passar o verão lá em Ibiza, cara. Tava pensando em passar os 30 dias em Ibiza, né? Aproveitando o mar, tomando minha cerveja, descansando, escutando uma música, aquela coisa toda. Mas pelas contas que eu tô fazendo, eu tô achando que eu vou pra Cidade Oceã, hein? Nossa querida Praia Grande, com todo respeito e amor, né? Eu vou acabar indo pra Cidade Oceã. Ô Rony, o que quer dizer isso aí que você tá falando na abertura do teu vídeo? Muito simples. Eu tô namorando com o Alexandre aí, rapaz, né? E quando eu tô olhando salário, tô olhando o que o cara exige, um monte de coisa, eu acho que eu vou acabar ficando com o Lisieiro, viu? É mais ou menos essa comparação que a gente vai fazer aí com o que tem na mão, o que tem para hoje. Para tudo na vida existe o ideal, para tudo na vida existe o possível, né? Claro que a gente sempre busca o ideal, a gente vai atrás do ideal, isso daí faz parte do pacote chamado vida. Só que é aquilo, né? Nem sempre o ideal é possível, portanto na maioria das vezes a gente vai no possível, naquilo que dá para hoje, é o que tem para hoje, como diria o poeta. Nesse sentido, eu imagino que encaixe muito bem essa questão da contratação, do reforço do elenco, super necessário, por tudo aquilo que a gente vem passando, contusões, uma série de problemas, né? Falta de planejamento para que as posições estejam atendidas, né? Que o treinador tenha na mão os jogadores ali em condições de atuarem nas posições que ele deseja, que ele pode utilizar e que tenha o tamanho de vestir a camisa do São Paulo. É mais ou menos essa equação que a diretoria do São Paulo tem para fazer. Quando a gente fala em Lisieiro, tem gente que fica arrepiado aí, né? Lisieiro que estava de férias, vive de férias o Lisieiro, despontou muito bem no São Paulo, inclusive na lateral esquerda, né? Um jogador de boa marcação, um jogador com domínio de bola muito bom, habilidade, né? Um jogador com personalidade. Eu tô dizendo o Lisieiro que surgiu no futebol, tá, gente? E depois o Lisieiro tirou férias, né? São Paulo desapareceu no Inter, foi para Porto Alegre, ficou lá em férias, foi para Curitiba, ficou lá em férias e estava mais recentemente na Suíça de férias. É lógico que os caras não vão exercer o direito de compra de quase 20 milhões, que era o valor do Lisieiro, para um time lá na Suíça que eu nunca tinha ouvido falar antes do Lisieiro ir jogar, né? Então assim, gente, Suíça ou Bélgica, hein? De repente eu errei aí também, porque é um time que eu nunca tinha escutado. Mas enfim. Aí o cara retorna, né? Retorna pro São Paulo, tá aí, ó. Chupa dessa manga, né? Quem pariu o Matheus que o embale. Aí o São Paulo voltou para embalar o nosso querido Lisieiro, né? Nosso querido não, o querido de um monte de gente aí, meu não é. Mas quando você faz uma avaliação racional da situação, se é que o futebol permite isso, futebol que é 98,2% de coração, né? E o que sobrou aí um pouquinho assim de cérebro, a gente sabe disso, o coração bate mais forte no futebol. Quando você olha a situação, você começa a repensar, pera um pouquinho, tem um jogador que posso usar ele de volante, né? Posso usar ele de lateral esquerdo, o cara foi formado no São Paulo, mas a chegada do Zubeldia, que é um cara que sabe trabalhar bem o jogador, melhora o jogador, né? Tem melhorado alguns dos nossos jogadores. Quando você começa a botar isso na panela, né? Fazer aquele mingau, o fogo vai esquentando, vira uma ideia, né? Vira uma ideia, inclusive, muito próxima da questão financeira do São Paulo. E aí você pensa, de repente, por que não aproveitar? Por que não? É uma pergunta que eu estou fazendo, tá, senhores? Baseado em todo esse conceito, baseado em toda esse pacote que a gente tem no momento. Pois bem, existe um outro lado também, que é o lado Lisieiro, né? Então assim, o Lisieiro resolveu se ele é jogador de futebol, né? Se ele é algum tipo de gibi, né? Porque ele tá todo tatuado, nada contra. Muito pelo contrário, acho muito legal. Mas quando a tatuagem fica mais importante que o jogador, quando a dancinha fica mais importante que o jogador, quando o cabelo fica mais importante que o jogador, o pacote de jogador de futebol desaparece. Tem um monte de jogador que vive disso, vive de dancinha, vive de cabelo, vive de tatuagem, né? Não vive mais de futebol. Porque aí imita
na rede social. Pois bem, existe o lado Lisieiro. Será que o empresário dele não chega para ele e fala: Lisieiro, vamos reinventar, né? Vamos rebobinar a sua fita para a gente começar do zero? O pessoal tá lembrando aí agora de quando a gente entregava a fita sem rebobinar, que pagava a multa, hein? O pessoal que é mais novo aí não sabe nem do que eu tô falando. Velha guarda lembra. Pois bem, talvez seja uma oportunidade também do Lisieiro pôr na cabeça dele definitivamente se ele é jogador de futebol ou não é. Claro que o São Paulo não serve como teste. O São Paulo não tem tempo para ser teste de ninguém, né? Mas é uma coisa a se pensar e uma coisa a se trabalhar, né? De repente ainda a gente tem um tempo de contrato com ele, bota ele para jogar, ele arrebenta e não quer renovar com o São Paulo, quer ir embora, que nem o Wellington. Mas enfim, isso é uma outra história, né? O importante é o São Paulo ter uma definição daquilo que realmente quer. Um Alexandro custando de uma grana alta, claro, um jogador experiente, essa coisa toda, né? E aí o São Paulo tem que fechar essa conta. E de repente a oportunidade de Lisieiro, se o cara tiver afim, né? Se o Zubeldia tiver uma conversa com ele, se a direção... Bom, é melhor a direção não ter conversa com ninguém. Deixa só o Zubeldia conversando, nem o Muricy mais. Deixa o Zubeldia conversando com ele. Muita gente falando do Rigoni também, hein? Ressuscitando zumbis, hein? Ressuscitando. Tem uma zumbizada rondando o Morumbi, né? O Rigoni é outro que foi para os Estados Unidos, foi tirar férias, aquela coisa toda. O time não quis mais ele, agora o São Paulo aparece aí como uma possibilidade. Meu Deus, hein? Atacante tem 500 já. E o que deveria jogar não joga, que é o William, né? Não entendo, eu não sei porque que o William não joga. Tem alguma coisa aí que não tá legal, né? Enfim, possibilidade de Lisieiro, possibilidade de Alexandro, possibilidade Rigoni. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área. Ufa, tá quase terminando o vídeo, eu nem fiz a apresentação, né? Do São Paulo, raiz na área, 21h30. Obrigado, hein, diretoria? Obrigado, streaming que vai passar o jogo. 21h30, é castigo pra torcida que conduz. Eu não aguento essas coisas, gente. A barba branca já não me deixa assimilar determinadas coisas. Vocês me desculpem, mas é uma vergonha uma quinta-feira, 21h30, contra o Águia de Marabá, com um respeito gigante aos meus irmãos paraenses e ao Águia. É um respeito gigante que eu tenho. Adoro o futebol do Norte e do Nordeste, né? Então assim, gente, pelo amor de Deus, 21h30 é castigo, não é prêmio para torcedor. Não, vamos fazer preços populares. Não, você não vai fazer preço popular porque você está ajudando a torcida. Você vai fazer porque não vai ninguém nesse jogo, né? Claro que vai gente, sei lá, 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, mais ou menos o que eu imagino, que é um público gigante, hein? Para um jogo desse, né? O São Paulo que vai enfrentar o Águia de Marabá, esse jogo tem que ser 19 horas, gente. Tem que ser no máximo 20 horas, para facilitar a vida do torcedor, para ajudar o torcedor, para ajudar o pai a pegar o filho depois do serviço e levar pro jogo, né? Um jogo gostoso, pro vô ir junto, para levar a mãe no estádio. Mas a 21h30, vocês estão de brincadeira, rapaz. Os caras estraçalham com o futebol. Aí vai culpar a CBF, viu? E eu não estou isentando a CBF. Agora o nosso presidente devia chegar e falar: meu irmão, não vou jogar 9h30. Ô, streaming, vem aqui. CBF, vem aqui. Pelo amor de Deus, muda esse negócio aí. Vocês estão brincando com o meu torcedor. Vocês estão tratando mal o meu torcedor. Mas não, todo mundo lava a mão. Sabe por que lava a mão? Porque vai gente pro estádio. Mas enfim, quem vai, né? Que sofra aí as dores das 9h30 da noite contra o Águia de Marabá. Resumindo tudo contra o Águia de Marabá, senhores, os caras estão 7 jogos sem ganhar de ninguém, velho. 7 jogos sem ganhar de ninguém. O que eu espero no Morumbi hoje? Sinceramente, sem soberba, sem desrespeito nenhum, cara. Não precisamos disso. Eu espero que o São Paulo quebre o tabu da sua goleada contra o 4 de julho. Lembra? 2021, 9-1, os caras começaram ganhando da gente. Até o Pablo fez gol. Foi um monte de gol. Pois bem, eu espero que o São Paulo aproveite essa oportunidade e quebre o tabu. Por que não? Faça 10 gols, 11 gols, com todo respeito ao Águia. Pelo menos isso, para agradar aí as testemunhas. Quando eu falo testemunha, é 20 mil, 30 mil pessoas, 25 mil pessoas, né? Perto dos 70 que está indo pro jogo, dos 60 que está indo pro jogo.
Mas enfim, vitória do São Paulo hoje nem se discute o que vem pela frente, oportunidade possivelmente do Zubeldia testar ali algumas coisas, alguns formatos, alguns jogadores que ele queira, né? Aproveitando essa semana de treino. Que Zubeldia faça das semanas de treino mais tranquilas algo que nenhum outro treinador conseguiu fazer quando tinha paralisação. Legal, gente? É isso daí. À noite a gente volta a falar de São Paulo Futebol Clube. Dá um like aí se curtiu. E vamos em frente. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, tamo junto. Um abraço.